A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu venho falar do livro de 1 Pedro, capítulo 4, que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e teu coração e que ele nos convença da justiça, do pecado e do juízo e que tudo aquilo que veio contra a palavra de Deus, tudo aquilo que veio como impedimento para que eu não venha falar da palavra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui a gente vai ver, né? Os bons administradores da graça de Deus, a partir do versos 1. Ora, como Cristo padeceu por nós, na carne, amai-vos também os mesmos pensamentos que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne para a concupiscência dos homens, mas para a vontade de Deus, porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazia a vontade dos gentios, deve nos bastar. Quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o evangelho foi pregado, também para aqueles que estavam mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vive segundo Deus no Espírito. Mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo, tende ardente caridade entre vós, porque a caridade cobrirá as multidões de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor, como cada um recebe o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo o oráculo de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo, segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre. Amém. Por enquanto, vamos ler até aqui, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao meu e ao teu coração, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela edifica, ela transforma, ela liberta, ela faz de nós uma nova criatura. E eu marquei aqui, eu pontuei algumas coisas, meus irmãos. Primeiro, o que Pedro nos ensina? A ter compromisso com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Não viver segundo as nossas vontades, mas viver a vontade de Deus. Segundo, evitar o pecado, e viver a vontade de Deus, Se afastar daquilo que nos afasta da presença de Deus, aquilo que nos faz pecar, Então Deus pede para nós nos afastar. E a gente vai ter que prestar conta da nossa fé, Vamos ser perseguidos por falar de Cristo, mas que possamos permanecer na fé. E aqui fala no versículo 3, porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andávamos na lascívia, nas concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Deus nos libertou da escravidão do pecado. Vivíamos em trevas e Deus nos trouxe para a luz, para viver a vontade dele, para viver em obediência, para ser santos, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, ele nos separou. Nos separou para quê? Para viver uma vida de santificação na presença dele. Então essas coisas são coisas passadas. Hoje vivemos coisas novas em Cristo Jesus, Vamos falar mal de nós, meus irmãos. Não tem como fugir. Vão falar mal de nós, vão nos acusar, vão nos afrontar. Mas o diferencial é o nosso posicionamento. Não perder a essência que está em nós, que é Cristo. Sermos sal, sermos luz no meio da perseguição. Porque a perseguição virá. Não somos melhores que Jesus Cristo. Jesus passou por tudo aquilo por causa dos nossos pecados. Fomos libertos da mão do diabo. Fomos libertos da morte.
Porque Jesus é vida, e ele trouxe vida, e ele venceu a morte. Então, meus irmãos, vou falar aqui agora a terceira coisa que eu notei, né? Que eu marquei aqui. Viver em constância na fé. Você tem sido constante na fé? Ou você tem balançado aí na fé? Pedro nos orienta a viver com constância na fé. Porque perseguidos nós vamos ser. Cristão, meus irmãos, o verdadeiro cristão, aquele que segue o evangelho, que obedece ao Senhor, que renuncia à sua própria vontade, vai viver dias de lutas aqui nessa terra. Não adianta, porque tem gente, meus irmãos, que prega muita prosperidade, bonança, que você vai viver tempos de maravilha, tempos... Meus irmãos, eu não estou falando que Deus não pode dar uma vida abençoada pra gente aqui na terra, né? Porque assim como o Senhor tem promessa no Espírito, Ele tem promessa também na carne para aqueles que permanecem na presença dEle. Mas o verdadeiro seguidor de Cristo vai passar por tempos difíceis de opressão, de perseguição, de afronta, porque não somos melhores que Cristo, que Jesus Cristo, para a gente não viver um pouquinho do que ele passou, né? Porque ele passou por um processo muito difícil aqui na terra, mas ele se manteve firme, obedeceu o Pai, e nós não merecemos e não merecemos tudo que Jesus Cristo passou por nós, mas ele passou. E hoje estamos aqui, com o privilégio de estar na presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo, tendo o privilégio de andar em santidade, obediência, renunciando à nossa vontade para viver a vontade de Deus, para que quando a gente partir deste mundo, receber a coroa da vida. E aqui também, meus irmãos, ó, é o número 4, evitar as coisas mundanas e serem santos. Meus irmãos, o mundo já está corrompido pelo pecado. Mas tem coisas que a gente pode evitar na nossa vida. Evitar ambientes, evitar lugares, evitar atitudes, posicionamentos que não agradam ao Senhor. Então, o Senhor quer que nós evitamos, que nós venhamos evitar coisas que nos afastam da presença dEle, que nos afasta da graça. A graça não é de graça. Para alcançar a graça é preciso de renúncia, ter uma vida em obediência na presença do Senhor. Não é só passar pelas águas, aceitar Jesus como Salvador. Não adianta passar pelas águas, aceitar Jesus como o único Salvador e continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida de engano, fazendo o que desagrada ao Senhor. Não adianta. Aqueles que realmente tiverem encontro com Cristo vão ser transformados. Não serão mais a velha criatura. Será uma nova criatura em Cristo Jesus. A importância da oração. Meus irmãos, temos que orar, vigiar, meditar na palavra de Deus. Porque só assim vamos nos manter de pé, firme na fé. A importância do amor, né? O amor de Cristo tem que resplandecer em nós. O amor de Cristo tem que exalar dentro de nós. Né? Que possamos passar esse amor para as pessoas, porque é o amor de Cristo, para que as pessoas queiram experimentar da água da vida, da água da fonte da vida. Que possamos ser diferencial no meio de tanta dureza de coração, no meio de tanta maldade, de tanto pecado, de tanta injustiça, que possamos ser sal, meus irmãos. Que o amor de Cristo resplandeça dentro de nós, que as pessoas queiram servir esse Deus maravilhoso que transformou a minha e a sua vida. E fala também, né, sobre o fim dos tempos, a vinda de Jesus, que os cristãos devem estar preparados. Ensina a gente a ser paciente e esperar, né, com paciência,
em Jesus Cristo, com esperança que Ele vai nos buscar para viver na eternidade com Ele. Nos ensina também a viver uma vida na fé, né? Eu acho que eu já falei, firme na fé, na presença do Senhor, e fugir do pecado para que a gente não venha se corromper com o pecado, com os banquetes desse mundo, com os manjares deste mundo. Porque, meus irmãos, a porta do céu é estreita. Nem todos vão passar. Porque nem todos querem renunciar. Nem todos querem viver o que Deus quer que eles vivam. Muitos estão iludidos com os banquetes deste mundo, porque Satanás colocou um banquete. E eles se iludiram. E muitos vão ter a morte eterna. Por quê? Porque não tem arrependimento, tem dureza no coração, são incrédulos. E não querem ser transformados pelo Santo Espírito de Deus. E é isso, meus irmãos. Pedro aqui nos dá uma orientação, né? Nos dá aqui uma direção, né? Vamos sofrer por amor a Cristo, vamos passar por lutas, por humilhações. A caminhada com Cristo não é fácil, mas Cristo está conosco até o fim. Ele não vai nos desamparar. Permaneça firme na fé. Continue caminhando com Jesus. As pessoas, hoje em dia, só tá pregando prosperidade, felicidade. Caminhar com Jesus não é fácil. Vamos ter lutas, vamos ser perseguidos, vamos ser afrontados, caluniados. Muitos vão ser mortos por falar de Cristo, por levar a palavra de Deus, o Evangelho. E todos nós vamos ser julgados. Aqui diz, no versículo 4: E acharem estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais vão te dar conta aqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aquele, né? Que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por esta causa o evangelho foi pregado, também para aqueles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito. Meus irmãos, tem muita gente que estão mortos espiritualmente, mas através da palavra de Deus, eles podem viver espiritualmente, né? Conhecendo esse amor, conhecer dessa verdade. Muitos serão libertos através do Evangelho. Então, que possamos levar o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho é transformador. E aí no versículo 7 diz, mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Está próximo. Vigiar em oração para que não venha cair. Aí fala, né, mas sobretudo tem ardente caridade em vós, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, né? Aí fala aqui dos dons, né? Deus nos deu os dons para ser usado para o reino e para que o nome dele seja glorificado, não o nosso, né? Aqui, deixe-os fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre. Amém. E aqui diz, mas alegrai-vos no fato de ser participantes do sofrimento de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozije com a excessiva alegria. Está sofrendo por amor a Cristo? Está no caminho certo. Porque se não estivesse no caminho certo, não estaria sofrendo, não. Algo de errado teria. Se você fosse aceito por todos, então algo aí na caminhada estava errado. Então, se está sendo perseguido por amor a Cristo, vale a pena, meus irmãos, porque a coroa da vida te espera. E aqui diz, no 14, se sois censurados pelo nome de Cristo, feliz sois, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vós, por eles, e ele é blasfemado, mas por vós ele será glorificado. Quanta gente zomba do nosso Deus, quantas pessoas zombam do nosso Senhor Jesus Cristo,
Quantas pessoas zombam de nós porque nós levamos o evangelho, levamos a palavra de Deus? Meus irmãos, o que está faltando nas igrejas? Pregar o evangelho do arrependimento. O evangelho que confronta o pecado. Porque se não confrontar o pecado, não vai haver transformação. As igrejas vão estar lotadas de pessoas mortas espiritualmente. E o Senhor cobrará de cada líder religioso por cada ovelha perdida. Não ficarão impunes, porque Deus é um justo juiz. Estão sujando o altar do Senhor. Eles sobem no púlpito, usam o evangelho para benefício próprio. Não estão preocupados com as ovelhas do Senhor. Não estão preocupados com aqueles que estão se perdendo e vão ter que prestar conta. Horrenda é a coisa que cai na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele está contemplando tudo. E ele descerá com a justiça dele. Então, meus irmãos, aqui no versículo 16 diz: porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisso. Se você está sofrendo por ser cristão, não se envergonhe. O nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida. Vão tentar te calar, como já calaram muitos cristãos. Mas não vão conseguir, sabe por quê? Porque o Senhor tem uma grande obra para fazer através da sua vida. E um dia você vai partir sim, mas vai ser pelas mãos do Todo-Poderoso. Enquanto você não cumprir o que o Senhor pediu para você cumprir nessa terra, não vão conseguir te calar. Não vão conseguir por mais que tente. Só o Senhor pode fazer isso. Então, no tempo determinado por Deus, quando se cumprir tudo aquilo que o Senhor falou, que vai se cumprir através da sua vida, com certeza Ele te levará. E você receberá a coroa da vida. Então, permaneça firme na presença do Senhor. Em oração, meditando na palavra, jejuando, para que você possa vencer os dias maus e não cair em tentação. E aqui diz, no versículo 17, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Né? Vai começar por nós o julgamento. Então, que possamos, meus irmãos, dar bom testemunho, viver a verdade da palavra. Porque muitos estão pregando a palavra, mas estão longe, com o coração longe da palavra de Deus e vivendo as coisas da carne. É fácil viver a vontade de Deus? Não é, meus irmãos. Temos que renunciar todos os dias às nossas vontades, os nossos desejos carnais, para viver a vontade de Deus. Mas se tivermos em oração, em obediência, né? Obedecendo a palavra de Deus, nós vencemos o pecado. Na fé em Cristo Jesus. Nós vencemos, desde que nós permaneçamos nele. Só assim venceremos o pecado. Se é difícil já para aqueles que estão na presença ser salvos, imagina para aqueles que não estão. No versículo 18. E se o justo dificilmente se salva, onde parecerá o ímpio ou pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda das suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a viver a vontade dele, uma vida em santidade, em obediência, que nós possamos permanecer na fé em Cristo Jesus,
para que, quando o Senhor abrir o livro, nossos nomes esteja escrito lá no livro da vida, para que nós venhamos receber a coroa da vida. Vale a pena, meus irmãos, sofrer por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo. Vale a pena, meus irmãos, passar por tudo que nós passamos aqui nessa terra, por amor a Ele. Vale muito a pena. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas lutas, mas continue firme na fé. Não olhe para as coisas deste mundo. Não queira voltar para lugares onde Deus já te tirou. Os banquetes são uma grande ilusão. A porta larga está levando muitas à morte eterna. A idolatria. Tudo isso está levando muitas pessoas a ter a morte espiritual. Então que possamos continuar firme na caminhada com Cristo. Fazer o que o Senhor pediu para que nós venhamos fazer, que é obedecê-lo, servir ao reino, levar a palavra, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Que Deus te abençoe.